E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do porquê a Cristina continua numa gravadora que não investe no trabalho dela. É interessante eu já dizer que esse conteúdo foi uma sugestão e também ele foi desenvolvido pelo portal Underline Xtina. Eles são parceiros aqui do meu canal. Se você não segue eles lá no Instagram. É um portal totalmente direcionado para a carreira da Cristina e vocês vão curtir bastante o conteúdo deles. Se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreve, vem fazer parte da comunidade, vai ser muito joia ter você aqui com a gente, tá bom? Uma das coisas interessantes quando a gente fala do porquê a Cristina continua numa gravadora que de certa forma não dá auxílio pra ela, a gente não leva em consideração também só esse aspecto da gravadora não abraçar tanto o trabalho dela. A gente pega isso como exemplo de quase todos os artistas veteranos, né? A gente nota que não somente como Christina, Britney, Justin Timberlake, todos esses artistas que vêm do movimento do final dos anos 90, hoje em dia a carreira deles é quase nulamente impulsionada. Eles mesmos investem o dinheiro deles para poder fazer com que as coisas sejam impulsionadas. As gravadoras hoje em dia, elas estão servindo para esses artistas veteranos mais como uma vitrine para poder colocar os álbuns dele e falar, olha, nós ainda existimos, entende? As gravadoras abrem portas para os artistas conseguirem ir em determinados programas, coisas do tipo, pelo contato que ela tem. Mas todo o material de divulgação do álbum, hoje em dia, para artistas veteranos, quase sempre é feito todo com a verba direta. A Cristina tinha o contrato milionário dela com a RCA, né? Mas essa questão de pensar, será que esse contrato ainda tá válido até hoje? Ainda é uma coisa muito questionável. Por quê? Porque tem gente que fala que a Cristina seguiu um contrato com a gravadora dela até o lançamento do Bionic. Depois do Bionic, é notório como a gravadora diminuiu os investimentos nela. Então o pessoal acredita realmente que rolou um novo contrato a partir da era Lotus, né? E o que acontece? Tudo isso, de certa forma, tem um pouco de reflexão assim, de como o mercado mudou, né? Como eu disse, os artistas veteranos não têm mais tanta relevância para uma gravadora quanto um artista novinho, né? O artista novinho, ele consegue vender milhões, ainda por cima agora na era do streaming, né, gente? As vendas digitais dos artistas jovens são muito maiores do que os veteranos. Os veteranos têm a possibilidade de vender o produto, o álbum físico, né? Que é uma coisa assim que ainda bem que eles ainda seguem produzindo, mas a gente não sabe até quando isso vai continuar sendo tratado ainda e produzido em grande escala, né? Tem uma espécie de uma teoria da conspiração que o pessoal fala que o Liberation foi o álbum que a Cristina, assim, ela fez toda a divulgação, ela gastou do bolso dela tudo, ela fez tudo acontecer, gravou o material da forma dela. O pessoal acredita que o Liberation foi o álbum final da Cristina dentro da RCA. Mas também o pessoal tem a ideia de achar que isso é só uma teoria da conspiração e que, na verdade, a gente que tá fazendo todas essas ideias na nossa cabeça. Eu acho, gente, como eu disse, que é meio difícil a gente fazer uma afirmação que isso realmente aconteceu, porque a gente não tá dentro para saber como funciona. Mas quando a gente vê, como eu disse, um artista investindo do próprio bolso para poder fazer o negócio acontecer, a gente tem sim que pensar duas vezes se realmente aquele artista ele tá realmente preocupado com determinadas coisas e a gravadora também preocupada com ele. Até que ponto esse vínculo segue sendo positivo. É muito triste a gente ver uma pessoa como a Cristina sendo deixada de lado, sendo que ela já ofereceu tanto para as pessoas. A gente pega, por exemplo, artistas da geração passada. Quantos artistas da geração passada a gente conta no dedo que conseguiu produzir conteúdos como o disco Stripped e o disco Back to Basics? São álbuns completamente incríveis, álbuns gigantescos e que foram feitos por um momento que a Cristina estava muito jovem e assim, tava revelando coisas da vida dela ali que a gente não imaginava. Isso começando no Stripped. E logo depois no Back to Basics ela consagrou-se como uma grande artista vocal. Ambos álbuns tiveram vendas incríveis, mas depois é bem notório como a gente vê como a gravadora pôs ela um pouco de lado. Os rumores da Cristina abandonando a RCA no final de 2016 foram absurdos, gente. E assim,
Por mais que ela tenha lançado Liberation por ela ainda, não se sabe exatamente se tá rolando tudo isso. Mas ela já deixou várias vezes bem explícito que ela faz hoje um material que faz bem pra ela. Nós, como fãs, a gente abraça o trabalho da Christina independente de qualquer coisa. A gente vê o quão eclético o trabalho dela é. Não somente pelo disco Bionic, quanto pelo disco Back to Basics, quanto pelo Stripped, quanto pelo Lotus e quanto pelo Liberation. A gente vê que cada um tem uma essência muito forte. Isso é uma coisa muito triste pela gente refletir que não está sendo valorizado pela gravadora em querer colocar esse conteúdo para uma nova geração. Eles preferem fazer, dar esse engajamento para artistas que produzem conteúdos mais vagos, que não estão tão diretamente preocupados com o desenvolvimento daquela fanbase. Você vê que a própria Britney Spears, que foi uma artista que vendeu horrores, a cada álbum que ela ia fazendo, seja passando do Baby One More Time pro Oops, I Did It Again, pro Britney, ela queria amadurecer junto com a fanbase dela, ela queria que as pessoas tivessem desenvolvimento junto. A Christina a mesma coisa, essa preocupação a gente não vê mais hoje em dia com o público. Hoje em dia é só a necessidade da venda, 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 venda. Isso é triste, gente, mas na minha opinião eu acho que isso no futuro vai produzir cada vez mais artistas mais vazios e também um público que se desinteressa cada vez mais rápido por música. Deixo agora a pergunta pra vocês, por que vocês acham que a Christina não é mais tão impulsionada pela gravadora? Não somente ela, outros artistas aí que a gente tanto viu fazer sucessos absurdos e vender horrores de álbuns. Conta pra mim, por que vocês acham que isso acontece? Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Beijo gigante pra vocês. Até o próximo vídeo nosso.